link da live, muita coisa vai ser feita através do nosso grupo. E se você não está aí, o nome do grupo é Manaim Church. É um grupo grande, é um grupo que estão todos os irmãos participando. E a gente vai dar para colocar agora, senão deixa para o final, porque hoje eu não posso perder tempo, que o tempo está contado hoje. Só me disse sim ou não? Sim, tá, ok. Então, se você tem o seu celular e você não está no grupo da igreja, é fácil. Você vai lá na câmera do seu celular, aponta para cá e você vai entrar direto no grupo. É isso mesmo? Alguém pode confirmar se é isso? É isso? Então, é só a pessoa abrir a câmera e... ok. Então, você abre a câmera. Se você já está no grupo, não precisa fazer, lógico. Mas se não está, você aponta aqui, ó, a câmera do celular para você entrar no grupo da igreja. Por quê? Nós não vamos colocar nos grupos da célula, nós vamos colocar só no grupo da igreja, tá bom? Então, senão você vai ficar lá no grupo da célula esperando, não vai chegar o link, não vai chegar, você vai achar que não vai ter, mas vai ter, mas está no grupo da igreja. Amém, irmãos? Você pode dar glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Tem uma palavra para compartilhar com os irmãos? Vai ser uma palavra breve, porque nós temos a ceia e depois ainda queremos falar sobre a campanha de oração e jejum que começa amanhã. Vamos orar? Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Eu vou pedir para você ficar agora mais tranquilo, não ficar agitado, para você receber a palavra de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora pela Tua palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. Nós cremos que a Tua palavra é vida, nós cremos que a Tua palavra é alimento, nós cremos que a Tua palavra edifica, nós cremos que a Tua palavra cura, a Tua palavra transforma, a Tua palavra liberta e a Tua palavra traz luz e revelação para nós, ó Pai. Que nós sejamos iluminados pela Tua palavra e ela possa, Pai, ser para nós um farol do caminho em que nós devemos seguir. Pai, que nós possamos também ser alimentados para mais uma semana de vitória, uma semana de poder, uma semana gloriosa que nós esperamos, ó Pai. Senhor, que a nossa mente agora seja alinhada à Tua palavra e qualquer tipo de desatenção, de confusão, de perturbação, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós somos, diga, eu sou uma boa terra que recebe a palavra e que dá muito fruto, em nome de Jesus, amém. Diga glória a Deus, amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo número 1, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo número 1, essa palavra, no começo dessa semana, o Espírito Santo falou ao meu coração para que pregasse ela esta noite, principalmente porque amanhã nós vamos começar a jejuar, e nós precisamos alinhar o nosso coração para esse tempo que nós vamos estar vivendo, que começa amanhã, amém, irmãos? Vai começar um tempo poderoso amanhã em nome de Jesus, vai ser um dos melhores jejuns que nós já fizemos, porque nós vamos ver poder e milagres se manifestando. Você vai ser surpreendido pelo poder de Deus. Muitos milagres vão acontecer nesses próximos 21 dias. Haverá restituições, portas vão se abrir, empregos vão chegar, causas na justiça vão ser liberadas, amém? Vai ter promoções, Deus vai te dar coisas que você não imaginava que poderia chegar para você. Você crê nisso? Se você crê, você vai receber, então é importante que você creia, amém? Mas nós precisamos alinhar o nosso coração para esse tempo, entendermos, o jejum não pode ser uma obrigação, o jejum não pode ser um ritual, o jejum ele precisa ser alinhado ao que Deus diz e ao seu propósito. Então aqui em Lucas capítulo 5, versículo número 1, diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado,
lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse. O Simão depois foi chamado de Pedro. Pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temais, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Então você entendeu a história. Pedro está lá no mar da Galileia, aqui fala Genezaré, era um dos nomes para o mar da Galileia, e Pedro estava lá. De fato, o mar da Galileia é um grande lago, né? Nós pensamos em mar e imaginamos o nosso mar aqui, o nosso oceano, mas é um lago grande, razoavelmente grande, mas não se compara a um oceano. Eles estão lá no mar da Galileia pescando, passaram uma noite toda pescando e nada apanharam. O mar, como diz o ditado, não estava para peixes, portanto, havia sido uma noite de escassez. E além de escassez, uma noite de muito cansaço. Eles haviam saído provavelmente cedo no dia anterior, e passado toda a madrugada pescando, e pela manhã já desembarcado, estavam ali na beira do mar, e diz o texto que eles estavam ali lavando as redes, arrumando as redes, para quem sabe no mesmo dia tentar seguir aquela mesma rotina de um pescador, todo dia muito cedo, sair de madrugada, aventurar-se no mar, enfrentar, né, todas as inseguranças de um mar, chuva, frio, ondas altas, dificuldades, na certeza de trazer o alimento para casa, na certeza de trazer uma grande pescaria. O que não aconteceu com Pedro. Jesus chegou ali na praia, e Jesus tinha uma mensagem para pregar. Porém, onde Jesus ia, a multidão, diz a Bíblia, que o seguia. E Jesus então teve uma ideia extremamente criativa, porque havia muita gente, não tinha microfone, caixas de som. Jesus precisava falar com aquele povo, e Jesus então pediu para Pedro: Pedro, você pode me ceder o seu barco? Você pode me emprestar o seu barco e entrar um pouco no mar, para que eu possa então falar com essas pessoas, curá-las, ministrar uma palavra? E diz a Bíblia que Pedro, apesar, escute, do cansaço, apesar de um dia difícil, apesar de um dia improdutivo, Pedro imediatamente aceitou aquele convite de Jesus, entrou no barco, afastou-se um pouco da praia, e Jesus pregou a palavra de Deus àquela multidão. Passando algum tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, Jesus acabou de pregar. E é importante que tudo que você faz para o reino de Deus, você entenda que sempre existe uma recompensa. Tudo que nós fazemos para Deus, há uma recompensa. Tudo que nós ofertamos, tudo que nós damos para o Senhor, sempre nós seremos recompensados. E o que Jesus queria fazer era recompensar Pedro, pelo seu esforço, sua dedicação, sua disposição, dizer: sim, Jesus, apesar de uma noite difícil, cansado, já ter enxugado as redes, preparando-se para ir para casa dormir,
eu vou atender ao teu chamado, e eu empresto o meu carro, eu cedo, o meu carro não, meu barco, eu cedo o meu barco, eu cedo aí o que precisar para você, amém, irmãos? Jesus então chega para Pedro, e depois de ter pregado, Jesus diz assim para Pedro: agora Pedro, você vai fazer-te ao largo, você agora vai para águas profundas. E então Pedro navega um pouco mais. Quando você pensa hoje em barco, a gente pensa em um barco a motor. Você pensa em uma embarcação que tem uma mecânica que funciona, um motor que leva essa embarcação. Mas nos dias de Jesus não havia, tudo era feito no braço. Era o remo, era o braço que precisava direcionar. Então imagina que aqueles homens haviam trabalhado a noite toda, cansados. Agora Jesus diz: olha, vocês precisam ir para um lugar mais fundo. Vocês precisam navegar agora um pouco mais distante da praia. Pedro poderia ter dito: ok, mas não dá para nós. Nós estamos cansados, trabalhamos muito, trabalhamos demais, para nós não tem jeito. Mas Pedro não disse isso. A Bíblia diz no verso número 4, quando acabou de falar, disse a Simão, verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Essa palavra, irmãos, faze-te ao largo, no original, fica para nós um pouco assim vago, o que é isso, faze-te ao largo? Mas no original, Jesus estava dizendo para Pedro: vá para águas mais profundas. Mas essa palavra no original, ela é a mesma palavra usada para mergulhar em Deus, para ir mais profundo em Deus. Isso é uma coisa muito importante. Porque o que Pedro estava dizendo, o que Jesus estava dizendo para Pedro, é que Pedro precisava ter uma experiência com ele mais profunda. Pedro poderia mergulhar mais profundo em Deus. Até aquele momento Pedro conhecia o Jesus mestre, o Jesus que pregava as multidões. Até aquele momento Pedro sabia um pouco a respeito da história de Jesus, mas agora Jesus está no barco de Pedro, e Jesus vai fazer um milagre sobrenatural na vida daquele homem. Aquele homem vai ficar perplexo, vai ficar espantado com aquilo que Jesus vai fazer no seu barco. O que nós queremos nos próximos dias é mergulhar mais fundo. Eu dei toda essa introdução para que você entenda que jejum é um tempo para você mergulhar fundo em Deus, mergulhar fundo na presença de Deus, mergulhar fundo na glória de Deus. Nós não entendemos um jejum como uma troca, nós não entendemos o jejum como um pagamento. Não é assim. Eu vou ficar sem comer, eu vou ficar sem me alimentar, e por causa desse sacrifício Deus vai me abençoar. Não, Deus não nos abençoa mais por causa do nosso sacrifício. Ele nos abençoa por causa do sacrifício de Jesus. Ele nos abençoa porque você é filho amado. Ele nos abençoa porque Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você alegre, Ele quer ver você abençoado. Mas sabe o que o Senhor quer? O Senhor quer que você cresça em intimidade na presença dEle. E todo jejum é um convite para intimidade. Todo jejum é um convite para você conhecer mais a Deus. Todo jejum é um convite para que Deus se revele mais ainda a você do que você já o conhece. Embora o tema do nosso jejum é restituição financeira, o nosso alvo principal não é o dinheiro, o nosso alvo principal não são os bens. Nós queremos o Senhor, nós queremos Jesus, nós queremos a presença de Deus. Mas nós entendemos que nós temos necessidades, nós estamos nesse mundo e precisamos de provisão. Deus quer a nossa prosperidade, amém, amados? Mas o foco do nosso jejum
não é o bem material. O foco do nosso jejum é mergulhar nas profundezas de Deus, é mergulhar no Senhor, é nos encher do Espírito Santo, é nos encher da palavra de Deus, é nos encher do poder de Deus. O convite de Jesus para Pedro é: mergulhe, vamos a águas mais profundas. Pedro, saia do raso, saia de uma vida artificial, saia de uma vida de dependências humanas, saia de uma vida natural. Eu quero ensinar você, Pedro, a viver o sobrenatural. Eu quero ensinar você a ter experiências com o meu poder. Amém, irmãos? Porque até aí, o que Pedro tinha vivido era a vida natural, a vida circunstancial. Ou seja, uma noite sem peixe, volta para casa e tenta na segunda vez, tenta na outra noite, tenta no outro dia. Essa é uma vida natural, é a vida que as pessoas aí no mundo vivem. Elas vivem assim: tá bom, não tá bom, não dá para mudar, não tem milagre, nada acontece. Essa é a vida natural. Mas a vida minha e sua é uma vida sobrenatural. É uma vida em que Deus abre porta quando não há porta. É uma vida em que Deus traz peixe quando o mar não está para peixe. É uma vida que Deus surpreende quando você está sem expectativa. É uma vida em que Deus cura quando a medicina diz que é incurável. Era isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Há um lugar onde você pode mergulhar mais profundo, e esse lugar é em Deus, é na presença de Deus. Quando nós falamos de mergulhar mais profundo, nós lembramos de um texto na Bíblia que está lá em Ezequiel capítulo 47. Se você puder abrir Ezequiel capítulo 47. Todas as pessoas que vão a águas profundas, elas voltam mudadas, elas voltam transformadas. Escute, Pedro foi a águas profundas sem peixe, cansado, decepcionado, mas quando ele voltou, o seu barco estava cheio de peixes. Pedro estava alegre e com o seu coração pronto a responder ao chamado de Deus, porque ele mergulhou fundo. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Olha o que diz em Ezequiel capítulo número 47. Ezequiel, abra lá por favor, Ezequiel capítulo 47. Aleluia. Aqui vai falar de águas mais profundas. Versículo número 1: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir, preste atenção. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Águas nos tornozelos são águas profundas? Não são águas profundas. Muitas vezes nós estamos vivendo com águas nos tornozelos, mas existem águas mais profundas. Como eu falei, todo jejum, todo tempo de oração é um convite para você conhecer mais de Deus, para Deus se revelar mais a você. Às vezes Deus se revela como aquele que te cura, às vezes Deus se revela como aquele que provê, às vezes Deus se revela como aquele que supre as suas necessidades. Há formas de Deus ir se revelando. Ele é um único Deus, é o mesmo Deus, mas Ele se revela de maneiras e de formas diferentes, amém, irmãos? Mas o que é importante nós compreendemos é que nós temos um convite para ir a águas mais profundas. O Senhor revelou a Ezequiel, o profeta, uma visão, e nessa visão, as águas que saíam do templo, as águas que saíam da casa de Deus, começaram pequenas, águas nos tornozelos, mas continua o texto dizendo, no versículo número
4, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Está aumentando as águas? Diz para o seu irmão ao seu lado: vai aumentar. Você vai entrar nas profundezas de Deus. Diga para outra pessoa: vai aumentar, vai crescer as águas do Espírito na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. A vida cristã não termina quando você converte e é batizado, ela só começa. A vida cristã não termina quando você é batizado no Espírito Santo, ainda é o começo. Deus tem muito mais, porque Deus é uma fonte inesgotável, porque Deus é uma fonte que não cessa, porque Deus tem muito mais para se revelar a nós, amém? Então nós desejamos, nós queremos a intimidade de Deus, nós queremos mais de Deus, amém, queridos? Um jejum é um tempo em que você diz: eu vou me abster da comida natural, porque eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus, eu quero mais de Deus na minha vida. Isso é o jejum. Você precisa entender isso, porque se você for fazer um jejum com a expectativa errada, daqui a 21 dias você vai estar frustrado, e você vai dizer: ah, esse pastor aí me enganou, porque era o jejum da restituição financeira, eu li o livro, eu fui na oração, não aconteceu nada. Pode ser que não aconteça nada aos seus olhos, mas no seu espírito, se você mergulhar, você está se aprofundando em Deus, você está crescendo em Deus, você está sendo mais cheio de Deus, você está sendo mais cheio do poder de Deus. E sabe o que tem em águas profundas? Em águas profundas tem provisão, tem milagre, tem palavra de Deus, tem uma pesca maravilhosa. Em águas profundas tem curas, em águas profundas tem poder de Deus. Aí esse anjo que leva Ezequiel sai da porta de entrada do templo às águas. Esse anjo vai levando e vai medindo, põe no tornozelo de Ezequiel, põe no joelho, chega até o lombo, chega até a cintura, mas não termina por aí. Verso 5, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar. Agora as águas ficaram profundas. Eu estou esperando águas profundas esses dias. A partir de amanhã vai começar a aumentar as águas aí. A água vai aumentar no teu casamento, a água vai aumentar na tua casa, as águas vão aumentar onde você trabalha, na tua célula. As águas do Espírito vão aumentar, as águas do Espírito Santo vão crescer sobre a sua vida. Por quê? Porque você tem fome e sede de Deus. As águas aumentam para quem tem fome de Deus. Ezequiel não disse: ó, tá bom até aqui, porque às vezes nós somos assim. Está tendo mover de Deus na igreja, está tendo mover de Deus no culto, está tendo uma unção sendo liberada, e às vezes a gente olha para um, olha para outro, aquela pessoa está gritando muito, aquela pessoa até caiu, aquela pessoa falando uma língua estranha, e a gente fala: não, eu preciso me conter, até aqui está bom. Deus sempre vai responder e respeitar o que você deseja. Deus vai dizer: se o seu limite é esse, ok, eu respeito. Mas quando você se entrega e diz: Senhor, sem limites, o que você quiser fazer na minha vida, eis-me aqui. A forma como o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. O que o Senhor quiser realizar na minha vida, eis-me aqui. Se o Senhor quiser me dar uma experiência que eu nunca tive, eis-me aqui. Não estranhe se você acordar de madrugada, perdi o sono de madrugada, Deus quer te levar a águas profundas. Não estranhe se você tiver visões espirituais, visões de anjos, Deus quer te levar a águas profundas. Não estranhe se acontecer coisas que você nunca viu na sua vida, Deus quer te levar a águas profundas. Não estranhe se pessoas te procurarem e falarem: olha, prega, ora por mim, fala de Jesus, me leva no culto. É porque Deus quer te levar a águas mais profundas, a lugares que você nunca foi. É isso que o anjo estava fazendo com Ezequiel. Versículo 5, mediu ainda outros 1000, já era um rio que eu não podia atravessar. Versículo 6, e me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou
e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, então ele foi às águas profundas, e ele veio para a margem do rio. Por quê? Porque Deus queria mostrar a ele, que quando esse rio de Deus passa, quando essas águas profundas passam, elas vão mudando tudo que está ao nosso redor. Elas vão alterando a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, o nosso propósito, o nosso ministério, o nosso chamado, tudo é alterado. Versículo número 8. Então me disse, estas águas, ainda o versículo 7, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. No mar morto, quando o rio de Deus chega, as águas ficam saudáveis. Quando você mergulha em Deus, tudo que está morto na sua vida é curado, tudo que está falido na sua vida é curado, tudo que está, oprimido na sua vida é liberto, tudo que está parado na sua vida é restaurado. O mar morto, você já deve ter ouvido falar, é o lugar de maior concentração de sal do mundo, é o lugar mais baixo do mundo, não há nenhuma vida lá, mas há uma profecia, que um dia, isso aqui é literal e profético, literal e simbólico para nós, mas é profético, porque um dia, o rio de Deus vai chegar lá no mar morto, e sabe o que vai acontecer? Vai começar a ter vida lá, vai ter peixe, vai ter vegetação, vai ter vida lá num lugar que é um lugar morto. Mas o que nós entendemos hoje? Para nós, todo lugar na minha vida, tudo que é de morte na minha vida, quando eu mergulho a águas profundas, isso é restaurado. Isso é um convite. Jejum é um convite. Não é um convite para barganha, não é um convite para fazer negociata com Deus, não é um convite para você fazer troca com Deus, é um convite. Tempo de jejum é Deus te dizendo, vem filho, vamos mergulhar águas profundas, eu vou te levar. É um convite, eu vou te levar a uma nova experiência. Você precisa sair de 21 dias transformado, você precisa sair ativado, você precisa sair cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Não importa a bênção que você vai receber, isso é secundário, isso não é prioridade. A prioridade é o poder de Deus aperfeiçoando, renovando, te dando alegria, entusiasmo, te dando dons, te dando vida. Isso é o principal. E era isso que Jesus estava fazendo com Pedro, e esse homem estava fazendo com o profeta. Verso número 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe estes rios, e haverá muitíssimo peixe. Lembra lá de Pedro? Lá em águas profundas, o que Pedro fez? Pescou muitos peixes. E a Bíblia está dizendo, onde esse rio está, existem há muitos peixes. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. E continua então todo o texto, depois você pode ler na sua casa. Esse rio vai passando, e ele vai mudando o cenário, ele vai trazendo vida para as árvores que estavam mortas, árvores que não frutificavam. Escute, árvores que não frutificavam, quando o rio de Deus passa, elas passam a dar vida. Por isso mergulhe mais fundo no rio de Deus, porque você vai dar muito fruto. Mergulhe, porque você vai frutificar. Seus negócios vão frutificar se você for cheio do Espírito Santo. Seu casamento vai voltar a dar fruto se você for cheio do Espírito Santo. Sua célula vai crescer se você for cheio do Espírito Santo. A obra de Deus vai prosperar se nós somos um povo cheio do Espírito Santo de Deus, se nós mergulharmos profundo no Senhor. Eu quero terminar voltando para Lucas 5. Lucas 5, Jesus fez o convite. E Pedro, ele disse, eu vou. Há um convite para você. Hoje há uma convocação, há um convite.
Amanhã nós entramos em uma etapa, amanhã nós entramos em uma temporada, 21 dias de oração e jejum. É Deus te pegando pela mão, é Jesus te pegando pela mão e dizendo: vamos mergulhar em águas profundas. Qual é a sua resposta? A sua resposta é sim ou não, porque só há essa resposta. Não há como ir mais ou menos, não há como ficar no meio termo, não há como ficar em cima do muro. É sim ou não. Há um convite: vamos orar, vamos nos consagrar, vamos nos entregar, vamos mergulhar fundo, vamos abrir mão do alimento natural, porque nós queremos o alimento do céu, nós queremos nos encher do Espírito Santo, nós queremos orar, nós queremos mergulhar em águas profundas. Há um convite, nós precisamos decidir: eu vou dizer sim ou não. Porque Pedro podia ter ficado lá no barco e dito: mestre, eu já fiz o favor que você me pediu. Você me pediu para emprestar o barco. Eu estou cansado, estou sem dormir a noite toda. Mestre, da próxima vez nós vamos. E Pedro argumentou com Jesus, porque Jesus disse para ele: vá a águas profundas e lance a rede. E o que Pedro disse? Nós pescamos a noite toda e nada aconteceu. Quantas vezes nós estamos assim como Pedro? Eu tenho orado há tanto tempo, nada aconteceu. Eu já jejuei, nada acontece. Eu venho todo domingo no culto, não acontece nada. Muitas vezes nós estamos assim como Pedro, desiludidos, decepcionados, cansados, desanimados, porque não vemos frutos, não vemos resultados, não vemos as coisas acontecendo. Estamos exatamente como Pedro, parados, passivos, achando: não, vai ser mais um jejum, mas não vai acontecer nada. Mas Pedro, por isso ele é o Pedro, ele disse a Jesus: pescamos a noite toda, nada pegamos, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Você precisa entender isso, porque se você fizer um jejum porque o pastor está mandando, vai ser um problema, não vai resolver nada. Se você fizer um jejum porque o seu líder de célula está dizendo para você que tem que fazer, não vai resolver nada. Se você fizer porque a igreja está dizendo que tem que fazer, se você fizer porque você acha que é uma obrigação, não, isso não vai ter nenhuma influência na sua vida. Mas se você ouvir a palavra de Deus e dizer: eu vou porque Deus falou comigo, eu vou porque eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho orado para que Deus fale com você, eu tenho orado para que o Espírito Santo testifique no seu espírito, porque a Bíblia diz que nós temos o testificar do Espírito de Deus em nós, amém? Porque tudo que você faz, não por uma imposição, não por uma obrigação, não porque alguém diz que você deve fazer, mas tudo que você faz, convencido pelo Espírito Santo, há um resultado no final, há uma colheita no final, há um fruto no final, há um milagre no final, quando você faz algo, porque Deus falou comigo. Eu vou jejuar porque Deus está me chamando para águas mais profundas, eu vou fazer isso porque eu dei uma palavra de Deus, eu vou fazer isso porque Deus falou comigo. E aí quando Deus falou com você, a fome fica em segundo lugar. Eu estou com fome, eu não estou comendo até tal hora, mas eu tenho uma palavra de Deus, eu vou continuar firme. Está difícil, está pressão, está luta, mas eu tenho uma palavra de Deus, eu vou continuar. Eu me propus todos os dias a ler o livro, a orar. Está difícil, eu não estou encontrando tempo, às vezes dá o desânimo, mas eu tenho uma palavra de Deus, eu vou até o final. Há uma convocação para mim orar, para mim estar na vigília. Mas é tarde, é 10:30 da noite, estou cansado, é longe, mas eu tenho uma palavra de Deus, eu vou estar lá. Quando você tem uma palavra de Deus, você não precisa que ninguém diga o que você tem que fazer, que ninguém mande, nada fica pesado, porque a palavra do Senhor é doce como mel. Então você vai, você fala: eu quero é mergulhar. E Pedro, com fé, crendo na palavra de Deus, ele foi. E terminamos lendo o que aconteceu. Versículo número 6.
isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. O que eles apanharam? Grande quantidade de peixe. Mas Pedro não emprestou o barco pensando no peixe. Pedro não emprestou o barco pensando na pesca. Pedro não emprestou o barco pensando na recompensa. Tudo isso veio, mas ele não pensou sobre isso. O que Pedro queria era que Jesus cumprisse o propósito dele. E qual era o propósito de Jesus? Pregar aquela multidão. Era um propósito eterno, porque a palavra pregada é para a eternidade. Então Pedro serviu ao propósito eterno de Deus. E no final, Pedro teve uma grande pescaria. Quando você entende o propósito de Deus e você serve ao propósito de Deus, no final há uma grande pescaria para você. Lá na água profunda tem uma pesca para você. Lá na água profunda tem uma prosperidade para você. Lá nas águas profundas tem uma abundância para você. Lá nas águas profundas tem uma provisão de Deus para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua empresa, para a tua vida financeira, para todas as áreas da tua vida. Lá nas águas profundas algo vai acontecer. Então creia, faça como Pedro fez. Ele lançou, diz a Bíblia, que ele lançando as redes, vieram inúmeras quantidades de peixe, e rompiam-se as redes, e ele teve que fazer sinal para os companheiros. Ele teve que chamar o pessoal que estava lá na praia. Não sei como ele fez isso, mas ele teve que pedir ajuda a outros barcos, porque era tanto peixe que os barcos, diz que quase afundaram, quase foram a pique. Diante do poder, Deus deu uma ordem, Jesus deu uma ordem ao mar para que os peixes aparecessem ali. Jesus diz: olha, vem aí um enxame de peixes, vem uma enxurrada de peixes, vem aí muitos peixes, e encheram todas aquelas redes. Mas isso aconteceu nas águas profundas. Há duas coisas que Jesus deu para Pedro, e eu termino com elas. Primeiro, Deus deu para Pedro, Jesus deu para Pedro uma prosperidade. Você crê nisso? Diga: Deus tem uma prosperidade para a minha vida. Diga para quem está ao seu lado: Deus tem uma prosperidade para a sua vida. Eu não tenho dúvida que a vontade de Deus é prosperar você. Deus tem prosperidade para você nesses dias. Deus deu isso para Pedro, amém, amados? Mas Deus deu para Pedro um chamado. Porque Pedro, quando saiu dali, ele não saiu pensando: puxa, eu vou vender todos esses peixes e eu vou ficar milionário. Não, Jesus falou para ele: ó, tá aí uma grande pescaria, tá aí, Pedro, uma grande abundância de peixes. Mas Jesus disse assim para Pedro: a partir de hoje, escute, você não vai mais ser pescador de peixes. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Então o que Jesus fez foi ajustar o foco de Pedro. Porque Pedro poderia ter saído daquelas águas profundas pensando: agora eu pesquei muito peixe, eu vou vender tudo isso, vou ser um empresário do ramo de barco e de pesca. Não, Jesus falou: olha, o objetivo de tudo isso é para você cumprir o chamado que você tem, é para você cumprir o propósito que você tem, é para que a minha obra seja feita na sua vida. Até aqui você esteve no barco pescando peixes, mas agora você vai evangelizar, você vai ganhar pessoas, você vai pescar homens, você vai salvar gente. E Pedro se tornou quem ele se tornou. Amém, queridos? Nesses dias nós vamos mergulhar a fundo. Você quer isso? E nós vamos viver duas coisas: o poder sobrenatural de Deus, mas nós também vamos viver a revelação de que Deus tem um chamado para nós. Se você adquirir o livro do jejum, você vai ver isso. O Deus da prosperidade querendo te abençoar, mas o Deus que te deu um chamado também. E Ele quer usar você poderosamente nesses dias.
Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Vamos orar. Os irmãos que vão servir a ceia já venham aqui para frente. Aleluia. Orabashure kandarai. Arabashure andereia. Antes de eu orar, eu gostaria que você dissesse ao Senhor o seu desejo de ir para águas mais profundas.